Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll learn a little bit more about the regional expressions that give away where that person comes from. Of course, the expressions and the accent are two things that are separate, but they kind of help us identify the provenance of someone. Oh, by the way, provenance is proveniência, same in Portuguese. And it's very, very easy to identify where someone is from if you know the expressions. Of course, today you're going to learn some of the expressions. In the learning guide, I'll have some more. I will not try and imitate their accent because I don't want to be disrespectful. But in Rio de Janeiro, people do speak like with a very strong sh sound. For example, os amigos, it would be os amigos, this. But that's the only thing that I can say for sure right now. Agora, vamos embora ouvir o nosso episódio de número 250. Quase 1000. Sotaques e expressões regionais. Certa vez, Rubiana convidou seus amigos para uma noite de brincadeiras em sua casa. Algo mais lúdico do que só se embriagar com leite de onça. Era um motivo para reunir-se com a turma e manter o entretenimento durante o encontro. Ela dispôs na mesa vários jogos de tabuleiro e cartas, tudo para manter a bola rolando. Depois de algumas partidas, ela viu que a animação estava esfriando e logo bolou um jogo. A regra era descobrir de qual parte do país era o colega, mas sem que o outro entregasse o ouro. Cada pessoa ia fazer um comentário e, pelo jeito de falar, ia dar para deduzir de onde a pessoa era. Sandrinha quis começar e logo disse: Mano, eu venho da terra da garoa. A turma respondeu em coro: São Paulo. Clotilde murmurou que essa pista dava muito na cara, foi muito fácil e que ia complicar um pouco a vida do pessoal. Foi logo emendando: Guria, eu vou te ensinar a... Jorge pegou e cortou logo, dizendo que não precisava nem continuar, que já sabia que ela era lá do sul. Inclusive, ficou cantando de galo, que seria difícil descobrir sobre ele. Manhã do céu, que bestagem é essa de vocês? Disse Ruth, chegando atrasada. A gargalhada foi geral, e ela ficou com cara de desentendida. Aí foram explicar que ela chegou no meio da conversa, que a brincadeira era de adivinhação. O Mário sinaliza que a Joana é carioca, imitando com deboche a amiga, enfatizando um arrastado e sonoro sh no fim de cada palavra. Lá pelas tantas, Rubiana cutuca Jorge e fala para ele parar de esconder o jogo. Ele responde com um: Uai, minha gente, vocês não descobriram? É porque mineiro come quieto. A estratégia dele foi ficar caladinho, só observando o povo. Assim, ninguém descobria que ele era mineiro. Uma nova onda de risadas encheu o local. E todo mundo concordou que Jorge burlou as regras. Ele tinha que falar. Isso porque, no fim das contas, era o reconhecimento do sotaque e das gírias que tornava possível descobrir a origem dos amigos. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador está falando de um dia que uma pessoa chamada Rubiana convidou os amigos para uma noite de brincadeiras na casa. Ela convidou os amigos para uma noite de brincadeiras ou uma noite de jogos, porque uma noite de jogos é mais lúdica do que só se embriagar
com leite de onça. Uma noite de jogos é mais lúdica do que se embriagar com leite de onça. E aqui nós temos algumas boas palavras para começar. A primeira delas é lúdico. E uma coisa lúdica é relacionada a jogos, ou a brinquedos, ou a brincadeira. Então, muitos professores organizam atividades lúdicas para seus alunos. Um tipo de brincadeira que eles vão lá, se organizam e fazem as atividades juntos. Outro exemplo que eu posso dar é o que muitos pais hoje acham que os programas de TV não são nada lúdicos. Tem muita violência, muita coisa para adultos, mas não tem nada que seja uma brincadeira ou um joguinho divertido para as crianças. Especialmente aqui no Brasil, a gente associa muito uma coisa lúdica com uma coisa que a gente pode brincar e aprender ao mesmo tempo. Não é exatamente como nossos episódios do podcast, mas a gente tenta deixar tudo lúdico, né? Afinal, é melhor do que se embriagar e beber leite de onça. A coisa aqui que é engraçada para mim é leite de onça, que é uma bebida alcoólica, é um tipo de coquetel, e a gente faz isso com leite condensado, cachaça e às vezes um pouco de canela. É muito, muito saboroso o leite de onça, mas é muito perigoso também, porque, como é muito doce, a gente não percebe que tem álcool, então você acaba bebendo muito mais do que beberia se fosse só a cachaça pura, ou seja, a cachaça sem nada adicionado. Eu acho só engraçado porque leite de onça é realmente um leite forte de beber. E o outro termo que o narrador utilizou aqui foi se embriagar. E aqui vem do verbo pronominal, eu me embriago, você se embriaga, nós nos embriagamos. Aliás, pronominal e reflexivo nesse caso. E quando alguém se embriaga, isso significa que essa pessoa bebe muita bebida alcoólica e ela não está mais sóbria, ela está um pouco bêbada, ou talvez muito bêbada. Uma pessoa pode estar um pouco embriagada, muito embriagada. Um exemplo que eu posso dar é muito perigoso dirigir depois de se embriagar. Então, se você for sair com seus amigos para se embriagar, sempre tenha o motorista da vez. Sempre tenha o motorista da vez quando for sair e se embriagar. Ou chame um Uber, como a gente fala muito no Brasil. Não vale você voltar bêbado e dirigindo. E aí, o narrador diz aqui que ter uma reunião para jogar com os amigos é um motivo para reunir a turma. É um motivo para reunir a turma. Ou para se reunir com a turma. E aqui basta lembrar que turma é um grupo de pessoas e que fazem alguma coisa em comum ou que têm um interesse em comum. Por exemplo, nas escolas, as turmas costumam ser bem numerosas. A minha turma do ensino médio era de 50 alunos. Aqui, todos os alunos estão estudando, então eles são uma turma. O grupo de professores também pode ser a turma dos professores. E um grupo de amigos também pode ser a turma de amigos. Uma coisa que é muito importante é o verbo enturmar-se. Eu me enturmo, você se enturma, que é basicamente entrar para uma turma. Um exemplo que eu posso dar desse verbo é que, depois de alguns anos, é muito difícil se enturmar. Quando a gente já está mais velho e a gente se muda para um lugar novo, se enturmar já não é mais tão fácil. Isso eu posso dizer.
Quando eu era mais jovem era muito fácil, né, entrar para qualquer turma. Então era muito fácil me enturmar. Hoje em dia não. Hoje em dia o negócio está bem diferente. E aí, para ficar tudo muito divertido, tudo muito lúdico, a Rubiana dispôs na mesa vários jogos de tabuleiro e outros jogos de carta para manter a bola rolando. Ela dispôs na mesa vários jogos de tabuleiro e de cartas, tudo para manter a bola rolando. O verbo dispor é muito bonzinho, porque é quando você coloca ou você põe alguma coisa de maneira organizada em algum lugar, para facilitar quando você for pegar ou para facilitar ver. Eu posso dizer, eu coloquei todos os meus quadros na parede, e faz sentido. Mas se eu disser, eu dispus todos os quadros na parede, a outra pessoa entende imediatamente que eu tomei muito cuidado na hora de colocar os quadros na parede e que eles estão organizados, provavelmente porque eu quero que a pessoa veja. Então, quando a Rubiana ela dispôs os jogos em cima da mesa, ela colocou um joguinho aqui, aí ela colocou outro joguinho aqui do lado, colocou outro ali na ponta. Assim, eles ficaram bem organizados e bem dispostos. Dispor também tem outros sentidos, e um deles vai estar lá no guia de aprendizagem, que eu acho mais importante, que é quando um brasileiro diz disponha, e aí você vai descobrir o que significa. Os jogos de tabuleiro, eu adoro jogos de tabuleiro. É um tipo de jogo que a gente joga geralmente numa mesa ou no chão, e esse jogo tem peças ou algumas coisas e tem regras específicas. Aqui um jogo de tabuleiro muito famoso no Brasil é xadrez. Xadrez é o que eu queria dizer. Dama é outro jogo também muito popular, que acho que em inglês se chama checkers. Em português é dama. E tem também o que nós aqui no Brasil conhecemos como banco imobiliário, pelo menos nós ali do século passado, porque hoje em dia as crianças também conhecem esse jogo como Monopoly. É um jogo de tabuleiro antigo. E a Rubiana colocou todos esses jogos e todas essas coisas de cartas em cima da mesa, né? Ela dispôs tudo ali para manter a bola rolando. E quando você mantém a bola rolando, isso significa que você continua uma atividade ou continua uma tarefa, alguma coisa, sem interromper. Por exemplo, o João, a Maria e eu, nós três fazemos parte de um projeto. Às vezes eu fico doente e não posso trabalhar. Então, o João e a Maria mantêm a bola rolando para que o projeto não pare. E é muito importante sempre ter como manter a bola rolando, né? Senão o jogo para. E essa expressão vem do futebol. Então, se no futebol a bola para, não tem jogo, tudo fica sem graça, triste. Mas se a bola continua rolando, que ótimo. Então tem jogo, a gente se diverte. E aí é que a Rubiana percebeu que depois de algumas partidas, a animação estava esfriando. Ela percebeu que depois de algumas partidas, a animação estava esfriando e a Rubiana, muito inteligente, ela ela bolou um jogo. Temos aqui 3 boas expressões. A primeira delas é partida. A partida, quando a gente fala de um jogo, é uma sessão de jogo. Ou várias sessões de jogo são várias partidas. Então, se nós estivermos jogando xadrez e eu dou checkmate, acabei uma partida, vamos começar outra partida, se você quiser continuar. No futebol também, um jogo de futebol é feito de uma partida. E cada partida tem 2 tempos de 40 e tantos minutos. E aqui é o primeiro tempo, o segundo tempo e geralmente tem os acréscimos. Eu pessoalmente adoro assistir partidas de beisebol. Eu não entendo nada do jogo,
Mas é tão engraçado, alguém bate numa bola e todo mundo sai correndo e eu fico, gente, por quê? Mas a partida geralmente é muito divertida. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi esfriar. E no caso aqui, ele está dizendo a animação esfriou. A animação pode esfriar, a empolgação pode esfriar, ou a vontade também pode esfriar. E isso significa que essa coisa está diminuindo, está perdendo a força. Se a gente está falando de uma festa, que a festa começou a esfriar, a festa ficou menos interessante, ficou bem menos empolgante. Por exemplo, todo mundo estava animado para a festa no domingo, mas depois que o chefe disse que nós íamos trabalhar no sábado, a animação esfriou geral. Depois que o chefe disse que nós íamos trabalhar no sábado, a animação esfriou geral. É realmente, né? A pessoa vai se divertir no domingo, vai trabalhar no sábado? Pelo amor de Deus. É complicado. Bom, e a outra palavra que o narrador utilizou foi que a Rubiana bolou um plano. E eu até esfreguei as mãos e bati palmas, porque quando a gente bola alguma coisa, geralmente um plano ou um esquema, uma ideia, a gente inventa, a gente pensa de uma maneira criativa para criar alguma coisa. Por exemplo, eu quero muito viajar para fora do país, mas não tenho dinheiro e ganho muito pouco. Porém, eu já bolei uma maneira perfeita de ganhar dinheiro para poder sair do país. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou vender doces. Mas os meus doces vão ser feitos com açúcar mais do que o normal. Então, como vão ser mais doces, as pessoas vão ficar viciadas e vão continuar comprando mais e mais doces e elas não vão parar. Então, ó, é um plano muito bom. Eu bolei o plano perfeito para ganhar dinheiro. Bom, algumas empresas já pensaram nisso, né, antes do narrador dar o exemplo aqui. Já o jogo que a Rubiana bolou aqui é bem diferente. Na verdade, é uma brincadeira para descobrir de qual parte do país, aqui do Brasil, o colega vinha, mas sem que um entregasse o ouro. Ah, e num jogo especificamente, se a gente diz que alguém entrega o ouro, e é uma expressão muito específica de jogo. Isso significa que alguém revela um segredo ou ela revela uma informação importante e aqui tem um sentido de facilitar o jogo para outra pessoa quando não deveria facilitar. Também tem o sentido geral de contar um segredo que estava guardando. Então, a expressão completa é entregar o ouro a bandido. Tenho 2 exemplos para você. Eu não gosto de brincar de adivinha com a Paula, porque a Paula sempre entrega o ouro. Ela não consegue ficar calada. Ela diz o que é, e a outra pessoa não tem nem trabalho para adivinhar. Ela nem se esforça. O outro exemplo é mais com o sentido de segredo. Então aqui vai o exemplo. Olha, eu vou passar essa receita para você e é a receita secreta da minha família para fazer coxinha. Mas, por favor, não saia por aí entregando ouro. Se todo mundo começar a fazer as nossas coxinhas com a nossa receita, a gente não vende mais. Então, não pode sair entregando ouro. E você percebe aqui que quando alguém entrega o ouro, é sempre num contexto de competição, seja num jogo, seja na vida real. Bom, então eles tinham que adivinhar de onde a outra pessoa vinha, só falando só ouvindo as expressões que essa pessoa usa. E uma coisa que eu posso dizer para você é que isso é possível. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui para uma história pessoal. Eu sou cearense. Eu venho originalmente de Fortaleza, mas
de uma cidade vizinha, que é Maracanaú, e lá a gente fala de uma maneira muito específica. Quando a gente vai se dirigir a outra pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, não importa, a gente às vezes chama a outra pessoa de macho. Macho. E é uma coisa específica do Ceará. Você não vê isso em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente diz macho, mancho ou má. E aí, uma vez eu estava conversando com uma pessoa na internet. Era uma moça que depois se transformou numa das minhas melhores amigas. Mas a gente conversava antes porque a gente estudava alemão juntos. E aí eu falei, ei, Má, me diz quais são os livros que você está lendo? De alemão, né, na época. Eu escrevi só isso. Ei, Má. E ela disse, tu é cearense? E eu disse, sou. E aí a gente ficou conversando e descobrimos que a gente morava muito perto um do outro, lá em Fortaleza. É muito engraçado isso. Então, aqui no Brasil é bem possível descobrir de onde uma pessoa é, de acordo com as expressões que ela utiliza. E é o que acontece logo com a primeira participante do jogo, a Sandrinha. Quando ela abriu a boca, ela soltou: Mano, eu venho da terra da garoa. Primeiro, temos aqui duas expressões. Uma delas é mais típica de São Paulo, mas no Brasil todo mundo conhece, porque passa muito na televisão, está muito presente na internet, e isso acaba influenciando. Então, mano. Mano é uma maneira informal de falar para um amigo ou um colega. É um pouco como, ei cara, ei mano, ei amigo. E a gente também tem mana. Ei mana, ei amiga, ei colega. É bem específico de São Paulo. E eu até faço uma brincadeira às vezes, que tem uma pronúncia de São Paulo que o pessoal não fala muito nasal. Então fala, ei mano. Eu tenho um tio, inclusive, que fala assim. Ele às vezes chega e diz, mano, você sabe onde é que eu consigo um negócio para mim assim? Tá um pouco forte, tá, gente? Eu estou exagerando. Mas ele fala assim. Então, quando a Sandrinha falou mano, já dava para suspeitar. Depois ela diz que veio da Terra da Garoa. E a Terra da Garoa é o apelido para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo costuma ter um clima um pouco chuvoso, úmido, com garoas muito finas. E a garoa é aquela chuva fina, fina que cai, que parece que não molha, mas molha muito. Então, fora de São Paulo, o pessoal chama a garoa de chuvisco. Então, às vezes, a gente está aqui em Salvador e diz, pô, tá chuviscando. Lá em São Paulo, eles diriam que seria garoa. Por isso que quando a Sandrinha diz que ela vem da terra da garoa, a turma toda respondeu em coro: São Paulo! E quando as pessoas falam em coro, elas respondem em coro, é sempre uma atividade de falar em coro, significa que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, de maneira sincronizada. E se você não percebeu, a palavra coro tem relação com a palavra coral, como os corais de Natal. Eu acho que é Johann Sebastian Bach quem compôs muitos corais de Natal. E é muitas pessoas, né? São muitas pessoas cantando ao mesmo tempo. E também tem aqueles corais que as pessoas reúnem para cantar a capela. É muito interessante. Um exemplo que eu posso dar é: quando a professora disse que não ia ter aula, os alunos gritaram em coro: Eba! Todos ficaram muito felizes com a notícia. Quando a professora disse: Olha, não vai ter aula, todo mundo: Ê! Todo mundo gritou em coro. Bom, mas aí não era um jogo de adivinha, porque ficou muito fácil. Mas não sou eu quem está dizendo isso. Quem está dizendo isso é a Clotilde, outra participante. Ela murmurou que essa pista estava muito óbvia, dava muito na cara. Quando alguém murmura, ela fala baixinho,
ela fala geralmente, assim também não é muito fácil. Eu, hein? Ela murmura desse jeito. Geralmente, quando alguém murmura, murmura porque está chateado com alguma coisa, ou talvez porque não quer que outras pessoas escutem. Por exemplo, quando a mãe disse para as crianças pararem de brincadeira, todas elas ficaram murmurando. Então a mãe disse: "O que é que vocês estão falando aí, hein? Falem mais alto para eu ouvir." E as crianças disseram: "Não é nada não, mãe." Ai, coisa chata. Ai, 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 coisa chata. Que- Geralmente, quando eu penso muito, eu penso em crianças e não sei por quê, em empregados também. Quando eu era empregado, inclusive, em empresas, às vezes eu murmurava bastante. E além de murmurar, né? Ah, assim também é muito fácil. Ela diz logo de onde é. Além de murmurar isso, a Clotilde emendou, né? Ela emendou. Guria, eu vou te ensinar a. E não continuou. Ah, e quando alguém emenda, isso significa que ela continua falando ou fazendo alguma coisa sem interrupção, provavelmente para completar ou complementar o que ela estava falando anteriormente. Por exemplo, o senhor Carlos é dono dessa empresa e ele sempre diz que não adianta os clientes chatos voltarem. Ele não aceita cliente chato na loja. O último cliente que veio reclamou muito e o seu Carlos disse: "Vai embora daqui, agora." Ele parou um pouquinho e depois emendou: "E leve o seu dinheiro com você. Não queremos o seu dinheiro." Ou seja, o seu Carlos primeiro disse uma coisa, ele: "Olha, vai embora daqui." Ele parou um pouco, pensou e emendou mais uma coisinha no pensamento dele, que foi: "Leve o seu dinheiro daqui. Tome o seu dinheiro." Emendar é uma palavra mais comum, nesse sentido, no português escrito. Então a gente até pode dizer que ela é um pouco mais literária. No português falado, emendar tem um sentido de consertar, temporariamente ou consertar de uma maneira provisória, até ter uma maneira mais correta de fazer. Lá no guia eu tenho algumas informações sobre isso, porque você vai escutar muito, especialmente se a sua bicicleta, o pneu fura, e aí você precisa emendar o pneu. Bom, quando a Clotilde abriu a boca, e aliás, com esse nome a Clotilde deve ter pelo menos uns 200 anos, mas, mas quando ela foi emendando, ela disse: "Guria, eu vou te ensinar a..." No que ela falou, guria, o Jorge pegou e cortou logo, dizendo que já sabia de onde ela era, que ela era do sul. Ele pegou e cortou logo. Aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira é um verbo e o segundo é uma estrutura. O verbo que nós temos é cortar. E quando você corta alguém, é uma maneira muito informal de dizer que você interrompe essa pessoa. Por exemplo, toda vida que eu quero falar o que eu quero falar, vocês me cortam, mas dessa vez vocês não vão me interromper. Vão escutar tudo o que eu tenho para dizer, do começo até o fim, e não me cortem. Aqui tem um sentido claro de interromper. Mas o Jorge não simplesmente cortou. Ele pegou e cortou a Sandrinha. Ou, perdão, ele pegou e cortou a Clotilde, nossa amiga de 280 anos. Então, quando ele diz que o Jorge pegou e cortou logo, significa que ele fez essa ação bruscamente, repentinamente. Foi, bum, uma surpresa. Então, a Clotilde não estava nem esperando. E quando a gente diz que alguém pega e pam, 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 pega e fala, pega e diz, pega e corre, essa pessoa começa a segunda ação de uma maneira repentina, brusca, quase surpresa.
Por exemplo, já estava tudo combinado para irmos para a festa. Mas na hora da festa, o Pedro pegou e disse que não ia mais. Ele estava cansado. Na hora da festa, o Pedro pega e diz que está muito cansado e não vai para a festa. Ou seja, ele diz bruscamente, é uma surpresa. Ninguém esperava, ele foi lá, pegou e disse. Outro exemplo que eu posso dar é um que eu ainda não fiz, mas no mundo ideal eu já fiz. Olha, a minha impressora estava dando tanta dor de cabeça que eu peguei e comprei uma nova. Eu tinha o dinheiro para comprar? Não tinha. Passei no cartão de crédito? Passei. Peguei, passei no cartão, comprei e agora não tenho mais problemas nenhum com a impressora. Eu tô para pegar e comprar uma. Porque a minha realmente está dando dor de cabeça. E depois que o João pegou e cortou a Clotilde, né, e disse que já sabia de onde é que ela era, ele descobriu porque a Clotilde disse guria. Guri e guria são palavras que geralmente se usam no Rio Grande do Sul. Eu acho que talvez em alguma parte ali de Santa Catarina, mas não tenho certeza. E significa um homem ou uma mulher jovem. Então, um guri ali encontra uma guria e os dois começam a namorar e de repente se casam. Então, originalmente a palavra guri é criança, mas lá no Rio Grande do Sul usa-se para uma pessoa jovem, um homem ou uma mulher jovem. E aí o que é jovem depende, né, de quem que está falando. E quando ele disse isso, né, o João ainda ficou ali, o Jorge ainda ficou ali cantando de galo. Ele disse, eu que consigo fazer essa coisa, vai ser difícil para vocês descobrirem de onde eu sou. E quando alguém canta de galo, alguém se comporta de maneira arrogante, autoritária, como se ela fosse superior às outras. Por exemplo, antes, o João e o Pedro, os dois se comportavam do mesmo jeito porque trabalhavam no mesmo tipo de trabalho e ganhavam o mesmo salário. Mas agora que o Pedro começou a ganhar o dobro do que o João ganha, ele começou a cantar de galo. E agora só faz o que quer, não aceita mais nenhuma sugestão do outro e eles estão sempre brigando. Agora que ele começou a ganhar mais, o Pedro começou a cantar de galo. Ele acha que é importante. Não é uma coisa boa para se fazer, né? Especialmente quando você faz isso com as pessoas que convivem com você o tempo todo. Então, não é bom sair aí cantando de galo. E mesmo uma mulher, ela vai cantar de galo. Galinha, a gente não vai dizer que uma mulher canta de galinha, pelo menos não de uma maneira elogiosa, sempre vai ser uma coisa bem feia. Lá no guia de aprendizagem eu explico por quê. Temos mais tempo lá. Depois disso, que o Jorge fica ali cantando de galo, dizendo, eu sei de tudo e vocês não vão saber de onde eu sou. Chega a Ruth. E quando a Ruth chega, ela diz, Mainha do céu, que bestagem é essa de vocês? Essa Ruth aqui, ela tá um pouco misturada. Porque a Ruth está falando um pouco com o sotaque que a gente associa mais ali do centro-sul aqui do Brasil, do sudeste do Brasil, talvez ali de Minas Gerais, e com aqui na Bahia. Eu nunca estive no centro, assim, entre Bahia e Minas Gerais. Então, talvez as pessoas por lá falem assim. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque mainha é uma maneira de falar mãe aqui na Bahia. E também em alguns estados mais para cima, tipo Sergipe. Eu acho que em Pernambuco também eu já vi algumas pessoas falando assim. Não sei se no Rio Grande do Norte eles falam assim. Eu sei que no Ceará as pessoas em geral não falam assim. Se falarem, talvez elas vão ser ou de alguma parte do Sertão Central, ou talvez do norte do Ceará, mas não da capital, Fortaleza. Provavelmente as pessoas não são de lá, se elas dizem mainha. E para mãe tem mainha e para pai tem painho. Muito comum aqui também na Bahia
e é uma maneira muito carinhosa de os filhos falarem para os pais ou para as mães. Ou sobre os pais e sobre as mães também, né? Meu painho, minha maninha. Mas fora daqui, eu nunca ouvi. A outra palavra foi bestagem. E eu ri bastante com bestagem porque eu sou nordestino. E aqui no Nordeste, a palavra preferida é besteira. Bestagem, eu já escutei com o pessoal ali de, acho que São José do Rio Preto, algumas pessoas que eu conheci ali do sul de Minas, na região de Poços de Caldas, eu acho. Eu estou tentando lembrar aqui de cabeça, gente, porque faz muito tempo que eu não falo com as pessoas daquela região. Mas eu nunca vi falarem bestagem em outro lugar, fora essas pessoas desses grupos, né? Bestagem e besteira são a mesma coisa, mas uma forma é mais comum em um local, outra forma é mais comum em outro local. E bestagem é uma maneira informal de dizer que algo é bobo, ou é idiota, ou é sem sentido, ou é infantil. No sentido de sem sentido. Então, por exemplo, durante a reunião, o Pedro abriu a boca só para falar bestagem. O chefe ficou surpreso. Normalmente o Pedro sempre falava coisas boas, mas a verdade é que o Pedro estava muito distraído. Então ele falou uma bestagem depois da outra. Então, bestagem, besteira, idiotice. Tem o mesmo sentido. No caso, quando a Ruth chegou e falou isso, todo mundo riu, porque, ué, ela falou agora de onde é que ela é, né? Tá um pouco misturada. E a Ruth ficou com cara de desentendida. Ela, o que está acontecendo? E aí explicaram para ela que ela chegou no meio da conversa. Por isso que ela não estava entendendo. Era uma brincadeira de adivinhação, não era bestagem. Bom, e aqui nós temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é ficar com cara de desentendido ou ficar com cara de desentendida. É uma palavra difícil. Se vocês errarem a pronúncia dessa, não se preocupem. É difícil mesmo. Então, quando alguém fica com cara de desentendida, essa pessoa, você olha para a cara dela e você percebe que ela ou não está entendendo ou ela está fingindo não entender. Então, pode ser tanto que ela realmente não entende, como quando ela está fingindo não entender. Por exemplo, o Marcelo e o Bruno são amigos de longa data. Faz muito tempo que eles são amigos. O Marcelo emprestou ao Bruno R$ 1.000 e o Bruno disse que ia pagar. O tempo passou, o Bruno não pagou e parece que se esqueceu. Então o Marcelo disse: Ei, Bruno, você lembra daqueles R$ 1.000 que eu te emprestei? E o Bruno fez cara de desentendido. R$ 1.000 que você me emprestou? Eu não lembro, não. Então ele fez cara de desentendido, mas aqui ele provavelmente sabia o que estava acontecendo. Ou ele tinha se esquecido, mas para a maioria das pessoas, R$ 1.000 é muito dinheiro. Então quem esquece R$ 1.000, esquece até do próprio pai. Bom, a outra expressão que o narrador utilizou foi chegar no meio da conversa. E essa é bem óbvia. Quando alguém chega no meio da conversa, ou chega no meio da história, ela entra em uma situação que já está acontecendo. E ela não sabe o que aconteceu antes, então ela provavelmente não vai entender nada. Por exemplo, quando o João entrou na sala, ele percebeu que tinha chegado no meio da conversa. Não estava entendendo nada e pediu para que explicassem. Por favor, o que está acontecendo? Porque ele chegou no meio da conversa. Ou ele chegou no meio da história. Daí, eles continuaram a brincadeira. O Mário, disse que a Joana é carioca. Ele sinalizou, ele pip, pip, pip. Ela é carioca. E ele imitou com deboche a amiga, enfatizando um som de sh bem
arrastado e bem sonoro, no fim de cada palavra que tinha um S, claro, né? E aqui só uma brincadeira e um comentário também. Se você conhece alguém que é carioca, eu peço desculpas, mas eu vou fazer uma brincadeira. Que a gente aqui no Brasil, geralmente, se você é de fora do Rio de Janeiro, capital principalmente, a gente tem uma percepção do sotaque carioca, que eles não falam simplesmente é, eles falam é. Eles não falam simplesmente pois, eles falam pois. Então, por exemplo, os amigos foram para a praia comprar biscoito. Eu realmente estou forçando a barra aqui, gente. Mas, se vocês conhecerem algum carioca, ou alguma carioca, perguntem. Ele diz biscoito ou biscoito? É uma brincadeira. Diga que é uma brincadeira para que a pessoa não se ofenda, por favor. Porque você não quer falar com deboche, né? Que é justamente o que o Mário fez aqui. Ele imitou com deboche. E quando você faz alguma coisa com deboche, né, fala com deboche, você fala com sarcasmo para humilhar outra pessoa, ou para ridicularizar outra pessoa, ou até para provocar. Por exemplo, o Bruno pediu R$ 1.000 ao Marcelo. E o Bruno vive dizendo, eu não preciso de dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu consigo comprar uma casa em uma semana, para mim tudo é muito fácil. Mas quando o Marcelo pediu o dinheiro de volta, o Bruno fez cara de desentendido, ele se fez de desentendido e disse, mas eu não tenho dinheiro. Então o Marcelo disse, mas não é você que é o cara rico que pode comprar uma casa em uma semana? Nossa, eu pensava que você fosse rico. E aí ele falou com muito deboche. Uma pessoa que fala com deboche é uma pessoa debochada. E quando a gente diz que alguém pronuncia uma coisa de maneira arrastada, geralmente é de uma maneira longa, né, prolongada, bem lenta. Então, uma maneira de falar bem arrastada seria do pessoal do Ceará, na minha opinião. Não da capital. Na capital tem muita gente que fala rápido pra caramba e a gente não entende. Mas tem um sotaque específico da região no Ceará que as pessoas, elas falam desse jeito. Aí elas dizem assim, hoje eu acho que eu vou comprar um negócio, mulher. Eu tô vendo um negócio ali que eu quero comprar, sabe? E é muito bonito, mas fica muito grande para minha casa. Aí eu tô pensando se eu compro, se eu não compro. Eu acho que eu vou comprar. E eu tenho que falar a verdade, esse é meu sotaque. Naturalmente, eu falo bem arrastado, mas eu fui aprendendo, né, a mudar um pouco o jeito de eu falar, porque, gente, eu sou cearense, né? Eu falo como um cearense, mas para ensinar português a gente muda tudo. E aí acaba falando mais regular de acordo com o padrão Globo de televisão. Mas, continuando, o narrador diz aqui, lá pelas tantas, a Rubiana cutuca o Jorge, né, e faz o Jorge falar, porque o Jorge estava calado até então. Né? O Mário falou, a Joana falou, a Ruth falou, a Clotilde falou, mas o Jorge, ele ficou caladinho. E aí a Rubiana cutucou ele e disse para ele parar de esconder o jogo, ou seja, para ele revelar o que é que ele estava escondendo. E aí, na minha melhor imitação de sotaque mineiro, o Jorge diz, uai, minha gente, vocês não descobriram é porque mineiro come quieto. Essa é uma imitação que vem de muito tempo de convivência com mineiros e de ter também amizades com mineiros, então eu escuto e imito. Não está perfeito, tá? Mas
Em geral, em Minas Gerais, a gente diz que a pronúncia deles é muito cortada, né? Então, por exemplo, não é vocês, é seis. Não é vocês não descobriram, é vocês não descobriram? Assim. Não é vocês não descobriram, é vocês não descobriram? É porque mineiro come quieto. É porque mineiro come quieto. E mineiro come quieto é uma frase muito comum que a gente tem aqui no Brasil para falar dos mineiros, de que os mineiros são discretos e eles não deixam claras as suas intenções. Eles também fazem tudo muito discretamente. Olha, eu conheço alguns mineiros, eu diria que sim, mas eu quero saber se você conhece alguém de Minas Gerais, né? Se você conhece alguém de lá, pergunte. Mineiro realmente come quieto? Que é uma gíria, uma frase que a gente tem de lá. No caso aqui, o Jorge diz que ele come quieto, que mineiro come quieto, porque ele ficou calado, observando o que todo mundo fazia, enquanto ele só dizia São Paulo, Ceará, Bahia, e não falava mais nada. Então, assim, não descobriam que ele estava calado. No caso, todo mundo concordou que ele burlou as regras, né? Ele tinha ali burlado as regras. E quando alguém burla as regras, ela evita as regras ou quebra, né? Ela infringe as regras. No caso do Pedro, ele ficou calado e ele não podia ficar. Então, ele burlou as regras. Tem muitas maneiras de burlar as regras e isso pode até levar você para a cadeia, dependendo do local que você fizer isso, claro. E no fim, eles precisavam de que todos falassem, porque se a pessoa não abre a boca, a gente não sabe de onde ela é. E aqui abrir a boca no sentido de falar. Não é só abrir assim, não. Bom, agora a gente vai ouvir esse monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Certa vez, Rubiana convidou seus amigos para uma noite de brincadeiras em sua casa. Algo mais lúdico do que só se embriagar com leite de onça. Era um motivo para reunir-se com a turma e manter o entretenimento durante o encontro. Ela dispôs na mesa vários jogos de tabuleiro e cartas, tudo para manter a bola rolando. Depois de algumas partidas, ela viu que a animação estava esfriando e logo bolou um jogo. A regra era descobrir de qual parte do país era o colega, mas sem que o outro entregasse o ouro. Cada pessoa ia fazer um comentário, e pelo jeito de falar, ia dar para deduzir de onde a pessoa era. Sandrinha quis começar e logo disse: Mano, eu venho da terra da garoa. A turma respondeu em coro: São Paulo! Clotilde murmurou que essa pista estava muito na cara, foi muito fácil, e que ia complicar um pouco a vida do pessoal. E foi logo emendando: Guria, eu vou te ensinar a... Jorge pegou e cortou logo, dizendo que não precisava nem continuar, que já sabia que ela era lá do sul. Inclusive, ficou cantando de galo, que seria difícil descobrir sobre ele. Mainha do céu, que bestagem é essa de vocês? Disse Ruth, chegando atrasada. A gargalhada foi geral, e ela ficou com cara de desentendida. Aí foram explicar que ela chegou no meio da conversa, que a brincadeira era de adivinhação. O Mário sinaliza que a Joana é carioca, imitando com deboche a amiga, enfatizando um arrastado e sonoro shh no fim de cada palavra. Lá pelas tantas, Rubiana cutuca Jorge e fala para ele parar de esconder o jogo. Ele responde com um: Uai, minha gente, vocês não descobriram é porque mineiro come quieto. A estratégia dele foi ficar caladinho, só observando o povo. Assim, ninguém descobria que ele era mineiro. Uma nova onda de risadas encheu o local, e todo mundo concordou que Jorge burlou as regras. Ele tinha que falar. Isso porque, no fim das contas, era o reconhecimento do sotaque das gírias que tornava possível descobrir a origem dos amigos. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!